O Recife. Neste episódio, nossos cientistas vão passar pelo desafio mais ambicioso até agora: proteger um recife de coral. Vamos fazer um mergulho de apneia em um recife em Chambay, uma pequena ilha próxima a Zanzibar. 400 espécies de peixes tropicais e 200 tipos de coral vivem aqui. Mas a sobrevivência desse recife verdadeiramente único está sendo ameaçada por barcos de pescas e navios que passam por lá. E é por isso que estamos aqui. O que acharam? Não é maravilhoso? Lindo. Não é lindo o coral? Aqui é uma reserva marinha, mas no momento não conta com nenhum tipo de proteção. Não há nenhuma placa dizendo onde começa o coral. E é aí que vocês entram. Mike e Jonathan, será que conseguem inventar um aparelho, uma espécie de sistema de aviso, para os barcos saberem quando estão perto do recife e os mantenha longe o suficiente para as âncoras não encostarem no coral? Cat e Ellen, existe uma zona de exclusão de 300 metros. Então precisam encontrar um ponto a mais ou menos 300 metros da costa e aí desenvolver um método para manter o dispositivo do Jonathan e do Mike nesse lugar. Vocês têm 3 dias. Podem usar tudo o que encontrarem na oficina, tudo que estiver disponível na ilha e, é claro, o baú mágico. Bolas! A equipe tem que proteger esse precioso coral, construindo um sistema de alarme que mantenha os barcos à distância. Ellen e Cat estão indo conhecer o lugar onde o sistema deverá ficar ancorado no 3º dia. É na fronteira da zona de exclusão, logo depois do Recife. Parece bem fundo. É mesmo. Vamos ter que medir a profundidade para que possamos colocar um peso bem grande no fundo do mar e subir com uma corda. E depois, vamos ter que fazer com que o dispositivo que eles inventaram flutue. Acho que resolvo isso. Vou encontrar algo com que possamos medir a profundidade e ver como podemos lidar com as diferenças de maré. Vou fazer isso boiar. Ótimo. O trabalho delas é ancorar uma plataforma ao fundo do mar com uma corda do tamanho correto. Se errarem, as fortes correntes marítimas arrastarão o sistema e danificarão o coral. De volta à oficina, Jonathan e Mike estão desenhando um sistema de alarme que funcione no mar. Vamos imaginar que isso é água. Se conseguirmos fazer dentro da água uma série de boias, talvez com varas ou pedaços de madeira, talvez possamos colocar um fio de arame sobre o mar que ative o alarme. Um fio de disparo? É. Então, o sistema é ativado quando um barco se aproxima do recife. Isso ativa um alarme sonoro para que possa ser ouvido, porque eu acho que luz não daria certo de dia, pois não daria para ver, é claro demais lá. Mas um som bem alto dá para ouvir a centenas de metros. E se um barco vier, a frente do barco estará molhada, porque está passando pela água. Aí ele fecha o circuito e dispara o alarme. Você está construindo um circuito elétrico incompleto que é fechado pelo barco quando encosta no arame? Isso. Mike sai para procurar material e Jonathan tem que trabalhar para inventar uma maneira de alimentar o alarme no mar, onde não há eletricidade. E ele teve uma outra grande ideia. Temos uma dessas coisas que nos deram no baú, que é uma dessas luzes de jardim. Ela tem células solares, então podemos alimentar o sistema durante o dia com elas. Vai dar certo, né? Com certeza, mas não vai funcionar à noite, ou se estiver nublado. Então precisamos de algo que funcione 24 horas. Outro jeito é usar a força das ondas. E aí teríamos o sol e as ondas e poderíamos alimentar o sistema 24 horas. Fantástico! Tem uma quantidade enorme de energia nas ondas. Podemos captar as ondulações causadas por barcos bem grandes que fazem a coisa subir e descer. E isso com uma única onda. Muita gente tem tentado captar a energia das ondas durante anos e ninguém conseguiu. Eu acho que nós temos que fazer um gerador pequeno. Algo assim. Nós temos uma lata de filme com fios e um imã. Para gerar eletricidade é preciso fios, é preciso ímãs e é preciso movimento. Então, se colocarmos a tampa aqui e chacoalharmos, você pode ver que a eletricidade foi gerada, pois não tem nenhuma bateria aqui. Deixa eu tentar. Muito inteligente. Mas as estacas de Mike estão longe de estarem prontas.
Este é um protótipo das estacas de suporte. Eu tenho que me certificar de que isso flutue mais ou menos de cabeça para cima da água, senão vai adernar. E ele está sendo equilibrado com uma pedra. E eu tenho que me certificar de que vai funcionar e fazer o que deve fazer. O que estou fazendo é determinar a altura ideal desta garrafa. Se a garrafa estiver muito para baixo, muito perto do peso, tudo ficará muito instável. E se estiver muito para cima, bom, não teremos uma distância suficiente entre o fio do alarme e a água do mar. Acho que esta é a distância ideal da garrafa. E é isso que eu vou fazer. Esse vai ser o meu modelo e vou fazer uns 20 destes. Comecei bem hoje de manhã. Ellen e Cat voltaram do Recife e já sabem o que precisam fazer. Ellen começa a produzir a base. Cat vai fazer a medição da corda. Mas determinar o tamanho correto não é tão trivial quanto parece. Eu preciso medir a profundidade da água. E o modo mais óbvio é pegar o peso, faz de conta que isso aqui é um peso, descê-lo até o fundo e medir o comprimento da corda. Eu poderia fazer isso, mas estou achando que, se a corrente estiver tão forte quanto estava quando mergulhamos e o peso estiver descendo, já que a distância é grande, ele pode ser levado pela corrente. Então, ao invés de eu ter uma corda na vertical para medir a distância, vou ter uma corda na diagonal, que mede um pouco mais do que a profundidade. Só que eu pensei em fazer uma outra coisa que resolverá o problema. E está aqui. Então, Cat acha que pode medir a profundidade, apesar da corrente, com um tubo de calha e garrafas de água vazias. Enquanto isso, Jonathan conseguiu fazer um gerador maior para o alarme. Essa é a máquina da onda? Isso aqui vai ficar na plataforma da Ellen, que fica se mexendo no mar. Nós colocamos ímãs na ponta dessa régua. Então, quando a plataforma se mexe, os ímãs se movem e você pode ver que está gerando eletricidade. Se você balançar isso, vai gerar eletricidade. E se eu conectar isso aqui, você vai ouvir que está funcionando. Sem bateria, sem nada. Ele modificou um detector de fumaça para servir de alarme. Isso se tiver alguma onda. Funciona. O gerador parece funcionar na prancheta. Mas será que a plataforma da Ellen vai ser forte o suficiente para lançá-lo ao mar? Parece que ela sustenta o próprio peso. A questão é se vai aguentar o peso de outra coisa. Talvez precise de ajustes. Cat está trabalhando no tubo para ver se consegue medir exatamente o tamanho de corda necessária para ancorar a plataforma. Ela acha que descobriu um jeito de medir a profundidade apesar das fortes correntes marítimas. Que negócio é esse? Parece mais um míssil. É para medir a profundidade. Isso aqui vai descer até o fundo do mar. E quando chegar lá, vai fazer um barulho porque tem um peso bem grande na extremidade. E quando bater no fundo, o ferro dentro do cano vai subir e bater aqui, nesta bandeja. Vai fazer um barulho. Eu vou ficar na superfície e jogar isso na água. Aí vou medir o tempo que demora até atingir o fundo do mar. E vai ouvir um barulho, né? Espero que sim. E com isso não terão os problemas que teriam usando uma pedra e um pedaço de corda. Mesmo se isso for levado pela correnteza, ele está descendo por causa da gravidade. Então, se ele for levado para o lado, vai demorar o mesmo tempo para tocar o fundo, mesmo que a correnteza o leve. Então a leitura será exatamente a mesma, quer desça reto, quer desça na diagonal. Mesmo que aderne. Cat tem certeza que se o seu medidor de profundidade for arrastado, vai demorar o mesmo tempo para chegar ao fundo do mar. Mike já montou 20 estacas para o sistema de alarme. E ele não esconde que gosta de mostrar suas habilidades. O que está fazendo? Estou de volta à prancheta. Esse é o sistema de apoio para o arame que ativa o alarme. O arame vai só passar por aqui, então isso só serve de apoio mesmo. Brilhante. E isso vai ficar na vertical, na água? É mais ou menos. Elas vão balançar um pouco, mas elas vão manter o fio de disparo acima da água.
Brilhante. Como ele tem mais de 20 metros, você vai ver que ele cederia no meio se não tivesse isso a cada 1,5 metros. Temos 20 metros disto que vai ficar apoiado aqui nos ganchos, assim, para não cair. Mas eu tenho que isolar essa parte, não quero que dispare à toa. Só tem um probleminha, é que nesse ambiente, por causa da água do mar, pode haver muita corrosão. E eu tenho que pensar numa maneira de proteger o arame. Com certeza há um jeito, mas isso me preocupa. Chegamos ao fim do primeiro dia e os nossos cientistas estão se esforçando para que suas respectivas partes do sistema de alarme funcionem. Como o Mike está preocupado com a corrosão dos fios, então vai fazer uns testes à noite. Segundo dia. Agora só temos 24 horas para construir um sistema de alarme no mar. Logo de manhã, Mike já tem uma coisa para me mostrar. Eu fiz uma experiência ontem à noite. Peguei um prego que nem este aqui e deixei ele balançando no mar, tal qual vai ficar a nossa fiação. E olha como ele enferrujou durante a noite. Mas existe uma maneira de evitar isso, cobrindo o metal com zinco. Esse prego foi galvanizado e ficou o mesmo tempo exposto à água do mar. Não aconteceu nada com ele. Não. Está propondo cobrir o fio inteiro com zinco? Não temos recursos para fazer isso. Mas tem um jeito muito mais simples que está no terceiro pote. O que eu fiz foi colocar uma fita de magnésio nas duas pontas. O prego não enferrujou e ficou exposto à água do mar pelo mesmo tempo. E nada aconteceu com ele. Não tem ferrugem nele. Não. O que corroeu foi o magnésio. Ele se sacrificou pelo ferro. Então temos que encontrar magnésio suficiente para cobrir o fio inteiro. Não precisamos de tanto assim, só um pouquinho. Mas muitos apontadores de lápis são feitos de magnésio. E só temos que colocar isso no lugar certo do dispositivo do Jonathan. É só colocar um apontador de lápis dentro do sistema e pronto? Vai impedir que o arame enferruje. É estranho, mas é verdade. É eletroquímica. Salvos por um apontador. Mas quem precisa de ajuda agora é o medidor de profundidade da Cat. Ela só vai conseguir determinar o tamanho da corda se conseguir ouvir o peso bater no fundo do mar. Isso até que funciona bem. Se utilizarmos um tubo grande no mar, talvez nem assim ouçamos. E se colocássemos um estetoscópio no tubo? Essa ideia é boa. O problema é que precisamos pressionar o estetoscópio contra alguma coisa. É. Eu teria que pressioná-lo contra uma superfície curva do tubo. A não ser que coloquemos um balão no final do tubo. Mas isso parece loucura. Poderíamos tentar. Mais uma ótima ideia do Dr. Jonathan. Ellen teve suas próprias ideias de como fazer a plataforma boiar mais para aguentar o gerador do Jonathan. A rede serve para quê? Ontem, quando coloquei a madeira na água, ela é menos densa do que a água, então flutuou. Mas não o suficiente para aguentar muito peso, então acho que ela não aguentaria o gerador. Pensei em enchê-la com coco. Por quê? O coco tem uma casca muito boa e as fibras têm ar dentro delas. E às vezes atravessam o oceano inteiro, boiando de um continente até o outro. Acho que vão ajudar o sistema a boiar melhor. Aí aguentam qualquer coisa que o Jonathan fizer. E vão funcionar como boias? Vão. Tomara que tenha ar suficiente preso na fibra do coco para aguentar até o meu peso. Inventou uma ótima boia. Satisfeita? Muito satisfeita. Se isso te aguenta, vai aguentar qualquer coisa que o Jonathan construir. Enquanto isso, Mike está adicionando às estacas coisas que chamem a atenção. Achei que o nosso sistema poderia ser um pouco mais visível, então coloquei bandeirinhas nas estacas. Isso aqui é cúrcuma, é uma raiz. Ela é típica aqui de Zanzibar. E se você cortar a raiz, ficamos com uma tintura amarela muito bonita.
E se prendermos essas bandeirolas nas estacas, os barcos não poderão dizer que não viram o nosso arame. E se o gerador do Jonathan funcionar, os barcos também ouvirão o sistema de alarme. Mas se Cat não conseguir ancorá-lo devidamente ao fundo do mar, vai fazer mais mal do que bem. Ela zarpou no nosso barco para testar seu medidor de profundidade. Para que seja preciso, ela tem que calcular o tempo que demora para tocar o fundo do mar em um lugar onde saiba a profundidade. Não há corrente nesse ponto, então ela primeiro joga a corda para o fundo para medir a profundidade exata. Agora, ela está contando quanto tempo demora para o seu medidor chegar até o fundo do mar usando o tubo, um balão e um estetoscópio para ouvir quando chega ao fundo. Pronto? Já. Muito bom. Obrigada. Demorou uns 12 segundos, por volta de uns 12 metros. Para completar o teste, ela vai largar o peso em mais 6 lugares. Então, ela vai para águas mais profundas. Enquanto isso, Jonathan está tentando descobrir se o gerador poderia ser alimentado unicamente pelo sol. Já coloquei a tampa que serve para protegê-lo da água. E coloquei a célula solar da luz. Estas são as luzes de jardim. Então, agora, como não tem ondas para balançar, está sendo alimentado completamente pelo sol. Então vamos ver se o alarme soa. Ele soa. Então, se cobrirmos a célula solar, não vamos gerar nenhuma energia solar. Vamos ficar sem energia nenhuma, então o alarme não soa, não escutamos. Mas se entrar a energia da onda, ele volta a funcionar. Então, é uma maneira ambientalmente sustentável de alimentar o alarme, usando a energia solar e a energia das ondas. Ellen e Mike estão juntos tentando descobrir uma maneira de usar os cocos. Acho que usar cocos como separadores na corda é melhor do que nada. Com certeza. Porque não queremos que eles inclinem desse jeito. Não seria bom. Se as plataformas de cada lado dos 20 metros de arame estiverem bem ancoradas, o sistema vai ficar tensionado. Então acho que entre um e outro vai ficar tudo bem. Satisfeito? Fiquei. Vamos procurar mais cocos. Cat ainda está no balanço das ondas testando seu medidor de profundidade. É um trabalho cansativo. Cada medição demora meia hora. Está pronto? Joga. Foram 15 segundos. 15 segundos, 15 metros. Cat precisa de mais 3 medições para ter certeza de que amanhã medirá a profundidade corretamente. No final da tarde, Ellen está nadando em cocos. Jonathan e Mike estão preparando um teste para o alarme. Os circuitos estão conectados, estão sendo alimentados pelo sol. Tem 2 fios saindo dele e o alarme só soa quando eles se tocam. Um deles fica no mar, então para onde ele for estará conduzindo eletricidade. O outro vai para o alarme, que está sendo apoiado com o uso de isolantes nas estacas. No momento, não há corrente passando pelos fios. Mas se um barco passar por aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o casco do barco, que está molhado, é claro, porque está no mar, o circuito entre o arame e o mar se fecha. Basicamente, o casco do barco fecha a lacuna no circuito. Como um interruptor. Parece bem simples. Mas será que se um barco bater nessa cerca de 20 metros, o alarme vai soar mesmo? Já vamos descobrir. Já estamos no 3º dia e estamos indo para a ilha de Chambay para instalar o alarme. Os cientistas estão confiantes de que fizeram todo o possível para aperfeiçoar o sistema que criaram. Agora precisam unir esforços para fazê-lo funcionar. Quando chegarmos na fronteira da zona de exclusão, Cat tem que nos dizer a profundidade para que possamos cortar o tamanho certo de corda e prender o sistema de forma precisa.
Vamos medir a profundidade. Já sabemos o tamanho que as cordas da Ellen têm que ter. O que eu posso fazer? Joga o peso quando eu disser. Vou tentar escutar o sinal usando o meu tubo medidor. Vai cronometrar o quê? Vou cronometrar o tempo que leva para ir daqui até o fundo. Vai fazer um barulho. A partir desse dado, eu vou poder calcular a profundidade desse ponto. Prontos? 3, 2, 1, joga. Já foi. Quanto tempo? 27 segundos. E o que isso nos diz sobre a profundidade? Eu desenhei isso aqui. Ótimo gráfico. Foi muito esclarecedor. Desenhou isso ontem? Sim, a linha é muito mais reta do que eu imaginaria. Parece que tudo se resume em mais ou menos 1 metro por segundo. Aproximadamente são 27 segundos. Quer dizer que são uns 27 metros, com margem de erro de alguns metros. Vamos ver se eu consigo falar de uma forma mais elegante. Eu tenho que confessar que eu dei uma escapadinha quando ninguém estava olhando e mergulhei nesse ponto. Eu fui até o fundo e o meu computador de mergulho marcava uma profundidade de 27,3 metros. Então você errou por 0,3. Legal. O que significa, Ellen, que vai precisar de uns 27 metros para a boia. Estamos prontos para construir a cerca com 140 cocos, 20 estacas, 60 metros de corda, uma plataforma e o gerador do Jonathan. Está na hora de eu mergulhar e ajudar a montar tudo isso. Vamos colocar uma bandeira ao fim de uma série de cocos e depois passar o arame por elas. Então temos a boia, a série de cocos, a primeira bandeira, depois mais uma série de cocos, depois outra bandeira e aí eu vou passar o arame por entre as duas bandeiras. E é só ir continuando depois. Aqui está a primeira bandeira. Vamos ver como é que fica na água. As bandeiras estão lindas. Ótimo. Mike e Ellen me ajudam dentro d'água. Mais um coco. Mais alguns cocos. Manda mais. Brilhante. Está ficando lindo. O último. Demorou 2 horas para chegar até aqui e ainda temos que passar o arame pela cerca. Puxa. Deixa o Mike ir. Pronto, o próximo. Mais um pouco. Mais, por favor. Segura para 1 minuto. Mas o arame está saindo das estacas. O arame saiu do gancho naquele ali. Dá para dar uma volta bem apertada. Você tem que usar as 2 mãos. Dá algumas voltas. Pega os cocos rápido. Um dos cocos quebrou, espera. Me passa a corda, por favor. A cerca vai crescendo e assumindo vida própria. Parem de puxar. É a pedra na corda. Ótimo, Mike. Não quero que arrebente. Bom, agora, o último. Depois de 3 horas, achamos que já está pronto. Mas o mar está nos dando trabalho. O arame está sendo puxado muito forte aqui. Eu sei. Sem o ancoramento, a corrente marítima arrasta a cerca para longe. Conseguem nadar com ela para lá? Então temos que ir para onde o Mike estava? É, pode ir. Já chegamos até aqui, mas Jonathan está preocupado que o arame não esteja bem alinhado. O que eu queria é que uma dessas coisinhas, os isolantes que seguram o arame, estivessem em um dos lados e acho que eles estão em zigue-zague. Se o arame encostar nas estacas, vai disparar o alarme, porque estão molhadas. Estou um pouco preocupado com isso, mas vamos tentar. Finalmente, depois de 4 horas na água, conseguimos colocar a cerca no recife. As plataformas estão nos lugares corretos e é hora de ancorá-las. Meu trabalho está feito.
Ellen e eu vamos voltar para o barco. Muito bem, gente. No último minuto, um detalhe final. Mike coloca um apontador de lápis feito de magnésio para evitar que a fiação enferruje. Vamos fazer o teste? Vamos colocar isso na plataforma da Ellen. Aqui está o aterramento que faz contato com o mar. Estou com a presilha e vou instalá-la aqui e me certificar de que esteja bem segura. Agora está se movendo perfeitamente. Vamos ligar, vai soar só no início. Muito bom. Se eu fizer contato, ele deveria soar, então eu vou colocar a minha mão. Não vai se eletrocutar com isso, né? O meu corpo é um pouco condutivo e o sinal é muito baixo. Se eu colocar a mão aqui, ele deveria disparar. Funcionou. O que precisamos fazer é colocar a presilha no arame. Bem no arame mesmo. Aí mesmo. Então não está soando agora, o que significa que tudo está funcionando perfeitamente e o sistema já está ativado. Tudo foi feito com amor. Depois de todo o esforço, é melhor que funcione. Estamos prontos para o teste com o barco. Prontos para o barco? Vou assoviar. Os guardas do Parque Marinho estão a postos para passar com o barco pela cerca. Alguém tem ideia se isso vai funcionar? Vai. Claro que vai funcionar. E se não pararem? Acho que eu nunca estive tão nervosa como agora. Estão indo tão devagar. Estão perto. Vamos salvar os peixes. Não chegaram lá ainda. Não estão perto o suficiente, ainda não passaram por cima. Precisam passar por cima. Ainda não chegaram. Maravilhoso. Esse é o primeiro alarme contra ladrões de coral da história. E este é o Ciência Nua e Crua. Espero que tenham gostado e não percam o próximo programa.